Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas a partir do que vimos aqui nas videoaulas, assim como todos os exercícios e todos os para-casas, tá bom? Daremos continuidade à disciplina de produção de textos, então, por favor, tenham aí com vocês o livro, o caderno e a bolsinha no local bem organizado e bem tranquilo para maximizar esse momento de estudos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo da aula de hoje vai ser fazer a correção do para-casa, né? Eu havia deixado para vocês a página 106, 107, 108 e algumas questões para serem respondidas, né? Então, vamos corrigir todos esses para-casas lendo juntos. Eu vou colocar para vocês aqui as respostas, tá bom? Lembrando que, se a resposta de vocês for realmente muito diferente, é melhor que vocês apaguem e escrevam como eu coloquei. Mas, se for exatamente a mesma coisa, né? O mesmo assunto, e mudar só uma coisinha ou outra, uma maneira de dizer, não precisem apagar, tá bom? Somente deem um visto de correto e sigamos em frente. Bom, primeiro, temos que fazer o por dentro do texto, né? E tínhamos aí esse pequeno box que diz o seguinte: as histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo no leitor, como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados, personagens misteriosos e etc. Questão número 1. Marque os elementos que causam medo presentes no conto. Então, né, no para casa vocês precisavam ter relido o texto e descobrir quais eram os elementos que foram utilizados para causar medo. São eles: casa mal assombrada, voz cavernosa e osso da perna. O único elemento que não existe neste conto que lemos foi o morcego, né? Não haviam morcegos nesse texto, apenas casas mal assombradas, voz cavernosa e osso da perna. Número 2. Enredo é o conjunto de acontecimentos de uma história. O conto que você leu foi publicado no livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. Responda no caderno. A. Pelo título, qual seria o enredo das histórias neste livro? Enredos de histórias assustadoras, né? Contos de assustar, histórias de terror, que fazem o leitor tremer de medo. É isso que quer dizer sacudir o esqueleto. Letra B. Quais são os personagens envolvidos nessa história e onde se passam as ações? Então, nós temos o Caio, que é o possível comprador da fazenda, e o caseiro, que cuida da fazenda. Na casa de uma fazenda, e onde se passa a ação? Na casa de uma fazenda que estava à venda. Letra C. Quando ocorrem os fatos narrados? É durante a noite, e o homem ficou para dormir, né? Como podemos ver nessa página. De madrugada, acordou com uma voz. Então, se passa durante a noite. Número 3. Leia. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar negócio. Pergunta: qual é o sentido de o preço chegou lá embaixo e por que o preço da fazenda chegou lá embaixo? A fazenda perdeu o valor, ficou barata, o preço despencou. É isso que significa o preço chegou lá embaixo, né? Quer dizer que o valor da fazenda era quase nada. E a segunda pergunta é: e por que o preço da fazenda chegou lá embaixo, né? Porque as pessoas pensavam que a fazenda era mal assombrada e ela acabou ficando desvalorizada, né? Porque o que faz uma casa ficar cada vez mais cara é o interesse. Quanto mais pessoas querem comprar, mais cara ela fica. Mas se ninguém quer comprar, ela fica bem barata. 4. Voz cavernosa é aquela que tem som rouco e profundo, como se saísse de uma caverna. Uma voz fantasmagórica que dá medo. Letra A. De quem é a voz cavernosa que aparece no conto? É a voz do caseiro que finge que é um fantasma para assustar o comprador da casa. Letra B. Como ela foi representada?
repetindo-se as vogais do nome do comprador, como Caio, né? Aquela voz bem grossa chamando o comprador. E letra C, porque a assombração usava voz cavernosa. A assombração queria assustar o comprador. Normalmente, né, quando as pessoas querem assustar as outras, elas utilizam essa voz cavernosa como se fosse a voz de um fantasma, assim como ele quis dizer, né? Assustar o morador para que ele não comprasse a fazenda. Número 5. Qual era o objetivo do caseiro ao convencer o comprador a dormir na fazenda? Ele achava perigoso que o homem viajasse durante a noite, queria que o homem dormisse na fazenda para descansar, queria amedrontar o homem para que ele não comprasse a fazenda, ou queria provar ao homem que a casa não era mal assombrada. É a letra C, né? Ele queria fazer o homem ficar com bastante medo para que ele não comprasse a fazenda e ele pudesse continuar tranquilo. Número 6. O homem estranhou a voz repetida. O que significa a palavra aqui? Porque as letras estão separadas. Essa palavra foi pronunciada pelo comprador, significando eu estou aqui. E as letras estão separadas no texto para indicar que ele gaguejou de medo ao pronunciar essa palavra. Então, né, nós colocamos esse A, para dizer que ele está gaguejando. Ele não disse aqui, ele disse aqui. Letra B. Qual era a dúvida do Caio? Caio não sabia se o fantasma sabia o seu nome e o chamava, ou se o fantasma estava perguntando se ele, o fantasma, podia cair, né? Porque ele faz uma brincadeira com o nome Caio, que é o nome de uma pessoa, com o verbo cair. Eu caio, tu cais. C. Por que o Caio atirou? Ele desconfiou que a assombração estava gozando com a cara dele, ou seja, estava brincando com ele. Quando a voz desafinou, ao dizer caiu, também porque ele ficou nervoso, pois não aguentava mais aquela história do fantasma. Letra C. Com qual objetivo o caseiro resolveu assustar o comprador? Ele não queria que ninguém comprasse a fazenda, queria ficar morando nela de graça, sem fazer nada à toa, vadiando. Se o fantasma estava perguntando se ele podia... Desculpem, essa parte está repetida. Então, o que acontece é, ele estava ali, né, tentando fazer com que ele não comprasse, porque ele queria continuar vivendo lá de graça, sem fazer nada, né, continuar vadiando. E número 7. Todas as expressões destacadas indicam que Caio estava com muito medo, exceto o homem gelou e Caio matutava, o homem teve um treco, ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou, né? Então, nós temos aí e Caio matutava. Por quê? Quando a gente fala o homem gelou, quer dizer que ele gelou de medo. O homem teve um treco é porque ele estava com tanto medo que ele quase desmaiou. E na última, ele estranhou muito e foi com custo que ele gaguejou, quer dizer que ele estava com medo, tanto medo que ele gaguejava. Agora, e Caio matutava só mostra que ele estava pensando. E aí nós tínhamos também respostas para serem respondidas no caderno. A maioria eram pessoais, né? Então eu não consigo aqui na videoaula corrigi-las. Eu preciso corrigi-las se vocês me enviarem as fotografias. No caso, nós tínhamos essas 3 questões, que era o que é conto de assustar e o que é medo, que nós tínhamos visto na videoaula passada e que agora vamos rever, só para que vocês se lembrem, né? Porque vimos só uma vez, então vamos conversar sobre estes temas. Você gosta de histórias que dão medo? Em sua opinião, que personagens fazem o leitor tremer de medo? E assim por diante, né? Nessa unidade, a gente já leu esse texto, a gente falou que vai falar, né, neste capítulo, sobre o medo, sobre as histórias que causam medo. Muitas pessoas acabam entendendo o medo e as histórias de assustar de uma maneira diferente, quando na verdade ela quer sim nos trazer esse medo, mas como uma sensação gostosa, uma sensação da leitura, né, de se sentir ali dentro do texto, e não para que a gente fique com tanto medo que passe mal ou algo assim. Tanto que as histórias que estão aqui no livro de vocês, elas são bem tranquilas. E muitas vezes as histórias de assustar acabam vindo com uma carga de comédia, né? Muitas vezes a gente acaba rindo e achando graça de algumas situações. Eu trouxe para vocês, né, o porquê o medo é importante em nossa vida. Nós já lemos esse texto e esse texto, na verdade, ele fala como é importante sentir medo. As pessoas acham que não, mas na verdade é muito, muito importante. Porque o medo, ele é uma espécie de perturbação, né? A gente fica com medo de ser exposto a algum tipo de perigo, mesmo que esse perigo nem existe. A gente sente medo, né, quando fica
muito nervoso de apresentar um trabalho, ou a gente pensa que algo ruim vai acontecer. Essa é a situação de medo, mas o medo é muito importante, porque faz com que a gente cresça, faz com que a gente se desenvolva. Quando a gente fala da palavra medo, as pessoas normalmente não gostam muito, falam, não tenho medo. Na verdade, todo mundo tem medo de alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho. E isso é muito bom. O medo, ele tá ligado, né, ao estado de alerta. Então, é por causa desse medo que muitas vezes a gente vai fazer algo e a gente pensa melhor. E depois a gente percebe que se a gente tivesse feito, a gente poderia ter se machucado, a gente poderia ter sofrido algum tipo de dano. Então, o medo, ele é uma defesa natural do ser humano para a gente se preservar. Então, não tenham vergonha de sentir medo, assumam todos os medos de vocês e tentem trabalhar com eles, tá? O medo, ele não pode ser paralisante, a gente precisa cuidar do nosso medo e sempre conversar com as pessoas e perceber que, na verdade, a gente não precisa ter este medo, a gente precisa simplesmente saber como lidar com ele. Então, né, agora nós vamos falar sobre o que são contos de assustar. Vamos rever esta parte. É um conto, uma narração breve de eventos imaginários e que apresentam poucos personagens e que são bastante simples, né? É uma ficção que tem a intenção de provocar sentimentos de medo no leitor. É sempre denso, né? Aquela leitura que a gente faz devagar para que a gente saboreie cada palavra e busca despertar o medo do espectador. A gente sempre utiliza movimentos e elementos que não possuem explicação. Então, por exemplo, um osso da perna que caiu em cima dele. De onde veio esse osso? Que explicação é essa? Por quê, né? E um cenário também ajuda, né? Quando a gente fala ali naquele texto que é uma fazenda mal assombrada, por mais que a gente saiba que a fazenda não é mal assombrada, o fato da gente falar sobre isso acaba criando na nossa imaginação todo um espaço mais escuro, né? E isso ajuda bastante pra gente entrar dentro dessa história e se sentir ali. Agora eu vou explicar para vocês, né, depois que já corrigimos o para casa e fizemos toda uma revisão do que são os contos de assustar e o medo, eu vou explicar para vocês o para casa. O para casa de vocês essa semana, essa aula é simples, fazer a página 109, 110 e 111 do nosso livro didático. E é o seguinte, é a produção Relâmpago. Vamos ver? Complicação é a parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem, e desfecho é a solução da complicação. Todo conto sempre vai ter essa parte, né? Nesse texto que nós vimos, a complicação é o fato de que o Caio está ali e ele começa a ser atormentado por um fantasma. Essa é a complicação. E o desfecho é que, na verdade, não era um fantasma, e sim o caseiro. No conto Caio, o homem tentava dormir, mas o caseiro não deixava. Jogava ossos nele o tempo todo para assustá-lo. Essa é a complicação do conto. Releia agora o desfecho. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Então, né, depois de ler tudo isso, saber o que é o conflito e o desfecho, vocês vão ilustrar, desenhar, né, no espaço a seguir, essa cena. Então, neste espaço dessa página, vocês vão desenhar o desfecho desse conto, né, do Caio atirando nas paredes e o caseiro caindo em cima da cama dele, de cima da parede. Imagina que divertido que vai ser desenhar isso. Lembre-se que quando vocês desenharem, tirem uma fotografia, mandem para o colégio para eu poder colocar aqui e compartilhar com os colegas, tá bom? E o ponto de chegada. Você lê um conto de assustar, sim, nós lemos juntos, né? E agora vai se juntar a um colega para dar continuidade ao conto que vão ler a seguir. O objetivo da produção é imaginar e redigir o desenvolvimento e o desfecho de um conto, fazer uma roda de leitura e organizar uma antologia. Bom, nós não conseguiremos fazer uma roda de leitura propriamente dita, mas assim que vocês finalizarem, me mandem esses textos que eu consigo colocar aqui na videoaula para os colegas poderem ver, tá bom? Então vamos para o planejamento. Leiam esse trecho inicial de um conto de assustar. Vamos ler? Chama Pequenos Monstros. Havia muitos monstrinhos numa caixa empoeirada na casa da Dona Telma. Um monstrinho verde, outro peludo, outro com 3 pernas e um monstrinho vermelho.
Opa, falta um. Ah, sim, é o monstro invisível. Bem, os pequenos monstros eram muito mentirosos. E aí, 3 pontinhos, né? Após a leitura, troquem ideias para desenvolver, né, decidir qual vai ser o desenvolvimento do conto. Vocês vão seguir essas instruções aqui. Se vocês quiserem, vocês podem responder essas instruções no caderno de vocês para formar um mapa, né, de como vai ser o texto. Depois, no final, é só observar essas respostas que o texto de vocês vai estar quase pronto. 1. Pensem em outras características para os monstros, além das que vocês já sabem. Então, pensem em outras maneiras. Pode ser um monstro com 5 olhos, ou então um monstro com 7 mãos, bem diferente daquelas que a gente já viu ali no início do texto. 2. Haverá outros personagens? Se houver, quem serão eles e como serão? 3. Dona Thelma vai participar da história? O que ela fará? 4. Que ações esses monstrinhos vão praticar? Contra quem? 5. Como os personagens vão reagir? 6. Criem diálogos entre os personagens. 7. Pensem nas palavras que vocês vão usar para causar medo no leitor. 8. Que elementos assustadores vão surgir na história? 9. Criem um desfecho, um final de arrepiar para o conto. E 10. Deem título ao texto. Vocês vão fazer o rascunho, né? Como sempre, nós sempre fazemos. Fazer esse rascunho numa folha à parte. Depois vocês vão mostrar para alguém. Pode ser o pai, a mãe, o responsável, a pessoa que ajuda vocês a fazer os para-casas. E aí, vocês vão pedir opinião, vão fazer as adequações, né? Caso alguém te dê uma ideia e você decida mudar o seu texto, do texto Pequenos Monstros, né? Que vocês vão continuar. O início da história é esse, e vocês vão continuar. E depois vocês vão fazer essa revisão, que vocês já sabem, né? Ler o texto e ir marcando. Se o conto foi escrito com base na situação inicial apresentada, fazer essa pequena autoavaliação, avaliando o próprio texto de vocês. E aí, então, vocês vão fazer o texto final lá no caderno de produções de texto. Então, vocês vão corrigir, né, todas as imperfeições do texto, mudar as ideias, fazer o texto final e aí, então, passar para o caderno de produção de textos. Então, leiam todas essas páginas, né? O nosso para casa é a página 109, 110 e 111. Sentem-se com bastante calma, leiam as páginas 109, 110 e 111, façam os para-casas dessa página, tá bom? E lembrem-se de me enviar todas as fotografias, de todos os exercícios, todos os textos e todas as ilustrações que vocês fizerem, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo!